Salvem amigos do meu canal, muito bem-vindos para mais um vídeo em nosso canal. Hoje irei apresentar para vocês um triste assim, é um vídeo mais triste, mais sério. Nós estamos aqui num museu em São Paulo que é chamado Museu da Resistência. Ele ocupa um prédio histórico da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, construído pelos escritórios do arquiteto Ramos de Azevedo, mas na história de São Paulo ele tem um triste desígnio. Ele é um prédio associado à tortura, à morte, a desaparecimento de presos políticos. Esse prédio era usado no administrativo da ferrovia quando, em 1924, o presidente da República instituiu que cada estado deveria ter uma delegacia de polícia de ordem pública social, política e social. Esse prédio foi desapropriado e transformado na sede em São Paulo. Então, neste vídeo nós fazemos uma visita em todos os andares. Hoje ele é um museu, então algumas partes é para artes, outra parte é para fazer a resistência. Nós temos acesso às antigas salas, as celas onde eles ficavam armazenados, as grades, os colchonetes no chão, os grafites na parede. Passamos por salas de tortura. Esse prédio tem uma energia muito negativa, porque ele é uma testemunha viva de os desmandos que políticos malucos fazem sobre o povo. Essa delegacia foi transformada em 1924, para vocês terem uma ideia, muito antes dos militares, muito antes do Getúlio, mas mudando o regime, sempre o regime atual apropria-se dela e usa para fins nefastos. Graças a Deus a gente não vive mais nesses dias, já não há mais tortura, já não há mais perseguição política. Espero que fiquemos assim, apesar desses governos malucos que têm surgido ultimamente. Eu quero que as pessoas visitem esse museu, vejam através do vídeo algumas coisas. Vocês vão ver das pessoas que desapareceram, as pessoas que foram acusadas injustamente, as valas coletivas onde eram desovados presos políticos mortos através de tortura. Eu me lembro que o meu pai, quando eu era garoto, nós íamos para a estação de Sorocabana pegar trem, ou íamos na antiga rodoviária, que era ali no bairro da Luz, nós passávamos em frente a esse prédio. O meu pai tinha muito medo, e olha que meu pai foi militar, e mesmo meu pai sendo militar da polícia do exército, ele tinha muito medo quando ele passava em frente ao prédio da Dopes. Ele até falava numa voz mais baixa: vamos, acelera o passo, garoto. Aqui não é um lugar para se ficar vacilando muito, não. Eu era garoto, eu não entendia muito bem dessas coisas, achava curioso esse medo do meu pai, porque meu pai era extremamente corajoso. E por que ele tinha medo daquele prédio especificamente? Porque era um prédio tão normal, assim, sem nenhuma aparência. Soubesse eu que lá dentro várias pessoas tinham sido torturadas e mortas, né? Então eu convido vocês, amigos do canal, a irem pessoalmente nesse museu. Ele fica próximo à Estação da Luz do metrô em São Paulo. É um prédio muito bonito, em tijolinho vermelho, ao lado do prédio da USESP, da estação da antiga Sorocabana, da estação de trem que vai para Osasco. Então ele é muito fácil de se localizar. Lá dentro vocês vão ver todas as principais atuações dos militares nos ataques em que ocorreram em São Paulo, com o uso com a polícia civil, com o infame delegado Fleury. Há vídeos com depoimentos de pessoas, há documentos, cópias de documentos, cartas que os presos enviavam para as famílias. Há uns arquivos para você, é uma réplica no caso, para a gente poder fuçar e olhar como eram naquelas épocas. Então vão lá, vale a pena saber, porque essa juventude não sabe o que está acontecendo nesses dias atuais. Eu agradeço mais uma vez a sua visita, vou parar um pouco para lá, vou deixar vocês aí acompanharem o vídeo normalmente. Ele é um pouco longo, peço desculpas, eu pensei em dividir ele em duas partes, mas achei que não valeria a pena. Eu deixei ele completo com seus 18 minutos. Tenham um pouco de paciência, podem olhar os picados. Eu coloquei algumas legendas em alguns pontos chaves, mas a parte mais assustadora para mim é as celas da cadeia. Pensar que um prédio histórico tão bonito foi assim, tão mutilado. Hoje é uma
Lugares da memória, repressão e resistência em São Paulo. Na cidade de São Paulo, 115 lugares de memória apontam para a necessidade de preservação de referência da memória da resistência e das repressões políticas durante o período ditatorial. São lugares testemunhos das mais diversas articulações e lutas de resistência, assim como das graves violações de direitos humanos envolvendo perseguições, detenções ilegais e arbitrárias, torturas, execuções e desaparecimentos forçados contra indivíduos, grupos e movimentos interessados em reformar o Bolsonaro, que foram considerados uma ameaça à ordem pública. Criação da Delegacia de Ordem Política e Social, DOPS. Presidente do Estado, Secretaria de Segurança, Chefe da Polícia, Gabinete Geral de Investigação, Delegacia de Segurança Pessoal, Delegacia de Furtos a Roubo, Delegacia de Investigação e Falsificação, Seção de Jogos, Técnicos Policiais. Olá! Delegacia de Ordem Política Social. Começou agora. Não, está mostrando fotos. Era Vargas, estrutura da polícia, intervenção federal, quem que é o homenzinho ali marcado? Controlar e registrar a entrada de estrangeiros. Observar a movimentação política e social dos trabalhadores, organizar estatísticas sobre movimentos políticos e o operário em particular, prevenir a proliferação de ideias consideradas subversivas, reprimir o anarquismo. Espero que estejam todos ordenando na frente. Oi? Espero que estejam todos ordenando na frente. Olha a organização. Pequenininha, né? Meu pai morria de medo desse prédio. Ele tinha muita razão. Se eles olhassem torto, já. Não é só grandes líderes, né? Qualquer pessoa que. Se eu não gostasse de você, eu te dedurava. Então. E até provar já é. Você imagina que, assim, uma legião de psicopatas. Ganhando salário para ser psicopata. É o paraíso, era o paraíso. Ganhar para fazer aquilo que quer fazer. Você vê como conhecimento que teve? Se todas as pessoas fossem estudadas, né? Hoje em dia eles clamam pela volta. Pensa se isso faz sentido. A gente nunca vieram aqui. É burro demais. O que eu tenho vergonha do brasileiro é que é burro demais. É a vergonha que eu tenho, sabe? Vamos andar? Então vamos lá. F é o fundão, foi demolido na década de 80, eram celas. O C eram celas com corredor de acesso, corredor para tomar sol, chuveiros. Vamos pegar as siglas aqui então. Fundão demolido, celas, corredor de acesso, corredor para tomar sol, chuveiros, bancada, carceragem, sala de descanso dos carcereiros, escadaria, elevador,
porta de entrada do prédio. Agora entendi. Presidentes, governadores, eles são fatos internacionais da hora. Golpes de Estado, deposição de Washington Luiz, Getúlio Vargas assume governo provisório. Criação da ação integralista brasileira, inspiração fascista. Emparcelamento do jornal Diário Carioca alinhado às forças constitucionalistas. Criação da Comissão de Repressão ao Comunismo. Revolução Constitucionalista. São Paulo contra Vargas. Roda Viva. Você viu aqui da peça Roda Viva, não? Que o elenco foi agredido em 67 no Teatro Ruth Escobar?
A parte de cima do fim do corredor tinha uma varinha e um guarda com fuzil, por isso não podia demorar em frente às grades. A vinda ao corredor era uma vez por semana, por 1 hora, uma cela de cada vez, mas nem todos vieram. Muitas continuam presas até hoje, e outras morreram em consequência das torturas. No meio da cela tinha um pilar. Esse pilar era todo cheio de inscrições. Nas paredes tinha muita inscrição de nomes e havia sido escrito por sangue. Tinha uma inscrição de um cidadão dizendo para a eu resistia ao corredor.